Vem comigo que hoje o papo é sobre vício em pensamentos ruins. Você tem vício em pensamento ruim? Não sabe se tem? Não sabe se reconhece com isso? Hoje eu vou conversar com você de forma bem descomplicada sobre esse assunto. É o seguinte, gente, chegou uma época da minha vida que eu comecei a transformar muita coisa. E a primeira coisa que a gente entende é que você precisa de direcionar seus pensamentos. E o que você mais ouve é: pense positivo. Muda seus pensamentos, transforme a sua vida. Isso é muito bonito, mas é bem difícil de fazer, né? Não? Porque afinal de contas, quando você começa a pensar de uma determinada forma, parece que a sua cabeça briga com você o tempo todo. Então, quando você direciona seu pensamento para algo positivo, para uma inovação, alguma coisa que você vai fazer, parece que tem uma vozinha tagarela que fica bem lá no fundo assim: não vai dar certo. Olha o que você está fazendo, olha a besteira que você está falando. Não é por aí. E eu fui a fundo para entender sobre isso. Eu tenho especialização em neurociência, física da consciência, psicanálise, e eu fui mergulhando nisso daí para poder entender um pouquinho melhor. Hoje, de forma bem descomplicada, eu vou te dar ferramentas para você tirar de vez essa tagarelice da sua cabeça, entendendo que, na verdade, você tem um vício químico com sentimentos e pensamentos negativos e não tão bons assim. Não os que você escolhe, pelo menos. Quando a gente pensa alguma coisa, seja um pensamento positivo, seja um pensamento negativo, o seu corpo produz substâncias. Essas substâncias produzidas aqui dentro do seu cérebro, elas vão para o seu corpo. Batem nas portinhas lá para liberar certos hormônios e mais substâncias para gerar sentimentos em você. É assim que acontece, por exemplo, com o estresse. Quando você olha para o seu chefe e fala: Meu Deus, que nervoso! Eu, sinceramente, já não dou conta mais, porque da última vez ele falou comigo isso, isso, isso. Você começa a tagarelar na cabeça. Fazer todo o diálogo com ele já na cabeça. O que você está fazendo? Você está produzindo aqui substância, neurotransmissores que vão lá para o seu corpo. Essas substâncias, quando vão para o seu corpo, vão como outras substâncias, elas vão se transformando no caminho, elas ativam todos os locais para produzir os hormônios que vão te gerar esse sentimento de tensão, de raiva, de nervoso, bastante adrenalina e outros hormônios envolvidos. Quando você produz isso, você se sente dessa forma. Então, o seu pensamento, o seu sentimento estão alinhados. E o que acontece? Por que a gente não consegue sair desse ciclo? O seu cérebro fica o tempo todo escaneando o seu corpo para saber o que você está sentindo e para poder atender aquela necessidade de produzir mais daquilo. Quando ele passa o scanner e vê que o sentimento é de estresse, adivinha? Ele começa a gerar novos pensamentos. Você tem a indução por aquele sentimento de trazer novos pensamentos, gerando mais estresse. E aí você fica nesse ciclo interminável durante muito tempo. Para quebrar isso, seria simples a gente pensar, ué, muda o pensamento, né, gente? Então vamos mudar o pensamento, vamos pensar de outro jeito, porque aí vai funcionar. Só que não é tão simples assim. Quando a gente passa durante muito tempo, muitos anos, muito tempo fazendo o mesmo estímulo, isso vira um hábito. E o nosso corpo fica mais inteligente que a nossa mente. Essas substâncias já não precisam de ser acionadas por pensamentos direcionados. Nós estamos acostumados, habituados a nos sentir assim. E o meu corpo, entendendo isso, manda essa mensagem com frequência para o meu cérebro. Os meus pensamentos acabam sendo direcionados para esse lado. Mudar um hábito não é simples. Mudar um pensamento também não. Por isso, por essa questão química, que é importante você ter minimamente o conhecimento disso. Isso transformou completamente a minha vida. Porque quando eu descobri o que estava acontecendo dentro da minha mente, dentro do meu corpo, para eu continuar respondendo dentro de um ciclo, eu comecei a ter as ferramentas certas para transformar a minha vida. E eu acredito sinceramente numa psicanálise que transforma, eu acredito em ações que você tenha ferramentas, assim como a pessoa que está te ajudando, para transformar a sua vida. Porque você entendendo disso fica mais fácil, sabe? Você começa a se conhecer melhor e saber o que está acontecendo aqui dentro e aqui dentro. Eu vou trazer para você um título que eu gosto bastante, que é do Dr. Joe Dispenza. É um livro fantástico, um livro que transformou minha vida, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu vou trazer partes curtas, eu vou trazer um parágrafo dele aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Esse aqui é o livro.
E eu acho muito legal como o Dr. Joy coloca, né, os termos desse livro. E a gente começa aqui, ó, como reconstruir a sua mente e criar um novo eu. Se você não leu ainda, super recomendo. Eu vou trazer para vocês um pedacinho para você aqui do início desse capítulo 3 aqui, tá? Que é o Superando o Seu Corpo. Olha só que interessante. Ninguém pensa em um vácuo. Cada vez que você tem um pensamento, há uma reação bioquímica no seu cérebro. Você produz uma substância química e, como você aprenderá, é porque aqui na frente ele já explica mais a fundo, o cérebro então libera sinais químicos específicos para o corpo, onde eles atuam como mensageiros do pensamento. Quando o corpo recebe mensagens químicas do cérebro, ele obedece instantaneamente, iniciando uma série de reações correspondentes, alinhadas diretamente com o que o cérebro está pensando. Então, funciona assim, gente, se a gente for resumir o que acontece. Por que você está viciado na química de pensamentos negativos e não está sabendo o que está acontecendo? Você está aqui, certo? Separei você aqui nesse momento, tá? Peraí, só para fazer o foco aqui um pouquinho, gente, que aqui o negócio não é editado não, tá? Aqui o negócio é ao vivo praticamente. Você tá aqui, ó, bonequinho, tá? Então digamos que você teve um pensamento. Você teve um pensamento aqui, aconteceu um pensamento com você. Este pensamento fez produzir substâncias, os tais neurotransmissores aqui. Esses caras vão ativar a produção de outras substâncias, de neuropeptídeos aqui no seu corpo, que vão ativar suas glândulas para a produção dos hormônios que vão te fazer sentir como você pensa, certo? Quando isso vem para cá e você começa a sentir como você pensa, você está em coerência. Seus pensamentos estão coerentes com seus sentimentos. O seu cérebro vai fazer o quê, gente? Ele vai, a todo momento, escanear o seu corpo. Quando ele escaneia o seu corpo e fala, o que está acontecendo aqui? O que ele identificou? Esses sentimentos. Ele vai gerar novos pensamentos que vão ficar dentro desse ciclo interminável com você. Ju, poxa vida, então quer dizer que eu consigo quebrar esse ciclo com novos pensamentos? Com novas substâncias aqui, com novas mensagens que eu vou mandando? Consegue. Só que tem um grande problema. A gente chega em uma fase da vida que a gente se vicia nessas substâncias. E o meu corpo fica mais inteligente do que a minha mente. Nessa etapa, eu criei hábitos sentimentais. Eu tenho o hábito, o meu corpo já se habituou àquelas substâncias. E eu nem raciocino muito, nem preciso de muitos pensamentos para ativar essas produções de substâncias em mim. Quando eu tento ter um pensamento diferente, é como se o meu corpo brigasse com a minha mente, quimicamente falando, porque ela vai ter que liberar outras substâncias agora. Qual que é o caminho? É eu trazer o sentimento para perto de forma consciente e vencer essa barreira química que existe no meu corpo, mas entendendo e tendo total empatia com o que está acontecendo aqui dentro. Quando eu sei o porquê não é tão simples assim, eu não caio na besteira de ficar achando que é fácil, que eu vou acordar amanhã, vou fazer 5 minutos de meditação, vou falar, nossa, a vida é linda, meu Deus, deixa eu abraçar, muito obrigada. E minha mente lá atrás falando assim, ó, ei, não é assim que funciona. Você se esquece que você vai ter que ir lá para o seu trabalho agora, falar com aquele troço daquele seu chefe que não quer saber de você? É assim que vai acontecer. Quando eu sei o que está acontecendo quimicamente no meu corpo, eu tenho mais uma ferramenta para libertar a minha vida. É sobre isso que a gente vai conversar bastante nesse canal. Eu espero que esse vídeo tenha trago informações para você começar a refletir sobre isso,
que é fundamental. Eu acredito que quanto mais ferramentas você tem, mais você consegue transformar a sua vida. Essa jornada é solitária, mas não precisa de ser tanto. Conte comigo, vou estar sempre por aqui. Aproveita, já curte o vídeo, se inscreve no canal e não perde, coloca o sininho, porque a gente vai trazer de forma simples e descomplicada ferramentas para transformar a sua vida. Aproveita e me conta aqui, você tem esses pensamentos aí? A mente é tagarela? Sabe? Isso fica ali no cantinho, por mais pensamento positivo você queira ter, a sua mente fica tagarelando e você fica aí nessa enxurrada de coisas, de sentimentos que te trazem essas substâncias químicas e acaba viciando nos pensamentos negativos. Vem comigo viciar em pensamentos positivos. Próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Não perde não. Ativa o sininho que tá imperdível.